Muito bem, gente. Nós estamos dando sequência à nossa nova série, a série que vai acompanhar a gente até o final desse ano aí, onde a gente está tentando aprender um pouquinho sobre como que a gente pode viver melhor com algumas das parábolas de Jesus. Vocês estão vendo que eu estou com um negocinho aqui diferente? Isso aqui não é sonda nem catéter, vocês podem ficar tranquilos, tá? Isso aqui é um equipamento para a gente captar melhor o nosso áudio aqui. Esse camarada gente boa que filma todos os nossos encontros aqui, ele joga tudo isso na internet. E você pode depois, se você perdeu algum encontro, ou se você quiser ouvir de novo, porque às vezes a gente não entende nada, né? É bom ouvir de novo. Então você pode ouvir de novo, você pode mandar para algum amigo se aquele dia, aquela mensagem da Palavra de Deus fez diferença para o seu dia a dia. Você pode procurar lá no YouTube, nós temos um canal que tem praticamente todos os nossos encontros aqui. E você vai poder ouvir de novo, compartilhar essa mensagem. A gente já viu aqui em algum momento que quando o Evangelho chega no coração da gente, a gente partilha de forma natural, né? Você pode procurar lá no YouTube e coloca o que, Alexandre? É Grupo de Estudos Bíblicos Jardim Guanabara, né? Lá tem todos os nossos encontros aqui desde o início do ano. Tanto da segunda, quanto do sábado, quanto aqui das nossas quintas à noite. Já tem cerca de 1.728. Olha aí que bacana. E você pode ajudar aí a espalhar isso mais ainda. Se tem feito diferença para você, com certeza vai fazer para os teus amigos também. Se achou o nome muito grande, coloca Jardim Guanabara, que daqui a pouco ele aparece lá relacionado também, né? Se inscreve no canal, acompanhe as mensagens que são colocadas ali com frequência e compartilhe com seus amigos, né? Hoje nós vamos estudar aqui uma daquelas, eu vou ser muito sincero, para mim é uma das parábolas mais intrigantes de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Todo mundo tem Bíblia aí? Senão a gente vai fazer... Você consegue ver que eu estou meio travado hoje aqui. Eu acho que já está quase tudo com o pessoal aí, né? Quem não tem? Alguém está precisando aí? Está todo mundo já no esquema. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Está na página 19 do Novo Testamento. É o primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, capítulo 20. Só que antes de ler, eu quero passar um pequeno videozinho para você, porque vai servir para a gente contextualizar um pouquinho a nossa parábola. E enquanto você assiste esse vídeo, eu quero que você pense mentalmente na resposta de uma pergunta. Se aquilo que você está vendo que está acontecendo ali, se você acha aquilo justo ou não. Eu vou então pedir para você prestar muita atenção nesse vídeo. Opa, peraí. Esse vídeo é um experimento desse professor aí, o Franz Damon. Ele é um professor de comportamento de primata da Universidade Tá bom? de Cambridge, nos Estados Unidos. Ele fez um experimento com 2 macacos prego, que são pagos de forma desigual. Os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. E eles não gostam muito do pepino. E aí esse experimento foi feito pelo cientista, né, para saber como ficava, qual era a reação deles quando eles eram pagos desigualmente. O estudo consiste na cientista dar uma pedra para ele devolve a pedra e recebe como recompensa um alimento. Né? Aí na imagem você pode ver, o macaco da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva. Né? Essa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação do Né? Deu a pedra, recebeu de volta, foi o pepino. Deu a pedra da direita, recebeu a pedra de volta, ela dá a uva. Né? Aí ele viu que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho e ganha o pepino. Ele devolve da direita e ganha a uva. Agora da esquerda. Ele pega a pedra, aí vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve e ganha o pepino.
ele nem come mais o pipi. A mulher que ele está ganhando. Agora eu vou passar esse vídeo para frente para mostrar para os políticos por que a gente está tão revoltado assim nesse mundo, viu? Um abraço. Opa. E aí, o que vocês acharam? Além de que você descobriu hoje que o macaco não gosta de pepino, alguém aqui achou justo o que foi feito com o macaquinho? A indignidade do macaco eu achei fantástica, né? Você vê que ele percebe na hora, ele fica revoltado. Eu achei massa quando ele começa a chacoalhar a grade para querer sair de lá para pegar a uva, né? Quando você vê que o próprio reino animal tem uma certa noção de justiça. Fica inconformado com algumas coisas que acontecem ali. Aquilo que gerou todo o desconforto era aparentemente a forma desigual como dois macacos que estavam fazendo a mesma coisa, mas receberam de forma o quê? Diferente. Tendo esse vídeo em mente, esse contexto de justiça, né, na nossa cabeça, eu quero convidar você para ler junto comigo Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, agora você vai entender por que para mim essa é uma das parábolas mais intrigantes de Jesus. Quem pode ler para a gente, aí para a gente revezar um pouquinho, né, já que a gente vai ler alguns versos. Eu vou pedir então para a gente ler de 2 em 2 versos, pode ser? Então alguém que pode ler para a gente verso 1 e 2. Levanta a mão, por favor, rapidinho. Ali atrás o Cláudio começa. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Alguém pode ler o 3 e o 4 agora? Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. 5 e 6. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, precedeu-lhe da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? 7 e 8. Responderam-lhe: Por que ninguém nos contratou? Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. 9 e 10. Chegando, pois, os que tinham ido cerca de 1h10, receberam um denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada um. 11 e 12. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, nos igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. 13 e 14. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. 15 e 16. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí, o que você tem a dizer dessa parábola de Jesus? Parece que aconteceu justiça aqui, sim ou não? Para a gente entender o contexto dessa parábola, o porquê que Jesus conta ela, é importante a gente entender um pouquinho do que acontece antes. Se a gente voltar o capítulo anterior, a gente vai ver que Jesus ele presencia ali o contexto da história do jovem rico. Já ouviu a história do jovem rico? Um cara que tinha muita coisa, ele era uma pessoa muito respeitada em Israel. O texto fala pra gente que ele era um príncipe em Israel, e ele tem tudo, mas ao mesmo tempo, ele percebe que ele não tem
o que é mais importante. Ele vai até Jesus e ele fala, mestre, ainda estou sentindo que falta alguma coisa. E Jesus, então, ele conhecendo o coração daquele homem, ele o confronta na essência da sua natureza, porque ele sabia que por mais que ele vivesse uma vida religiosa aparentemente perfeita, o seu coração não era de Deus. Ele fala, olha, faz o seguinte, entrega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Naquele momento o texto fala que ele ficou triste e ele vai embora. E Jesus então fala uma das afirmações talvez mais complexas, que ele fala que é muito difícil uma pessoa que tem muito dinheiro se salvar. Logicamente que Jesus não fala que é impossível uma pessoa ser rica e se salvar. Ele fala que é muito difícil. E quando ele fala isso, os discípulos eles ficam preocupados, eles falam, mestre, então ninguém vai se salvar? E aí Jesus ele fala, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E os discípulos preocupados com a sua questão, eles começam a querer entender a situação deles. Diante do jovem rico que não quis abandonar aquilo que era mais importante para ele, para seguir a Jesus, os discípulos perguntam, mas mestre, e a gente que deixou tudo para te seguir? Tem um esquema especial para a gente? E Jesus, então, ele termina o capítulo 19 falando, olha, vocês abriram mão de muita coisa por mim. E com certeza, vocês vão receber algo especial na manifestação do reino. Fiquem tranquilos que o que é de vocês está guardado. Só que Jesus percebeu que talvez os discípulos estavam querendo algo assim diferente. E isso fica ainda mais evidente quando a gente continua lendo o Evangelho, que no mesmo capítulo, depois até dessa parábola, a mãe de Tiago e de João chega para Jesus e fala, olha Jesus, eu sei que o Senhor vai dar um presente especial para aqueles que são seus discípulos, mas tem como colocar os meus filhos num outro patamar? Quando o Senhor vier na manifestação do seu reino, tem como o Senhor colocar um na sua direita e um na sua esquerda para ficar legal na foto ali? No meio de tudo isso, Jesus percebeu qual era a verdadeira intenção dos discípulos e ele então profere essa parábola. E essa parábola, ela é intrigante demais, porque ela ensina pra gente algo que a gente está acostumado a não saber lidar, que é a questão da graça. E a parábola do senhor da vinha, ou dos trabalhadores da vinha, ela é uma parábola que mostra pra gente que parece que a graça de Deus ela é injusta. O texto ele começa dizendo pra gente que o reino dos céus é semelhante ao dono da casa. O dono da casa aqui é uma clara referência ao próprio Deus. E ele procura trabalhadores para sua vinha. Alguns comentaristas dizem que a colheita da uva era um momento muito complexo, porque precisava ser feita com uma urgência muito grande. Quando a uva está madura, você precisa colher ela antes que chova, porque senão você corre o risco de perder tudo. E aquele homem ele vai muito cedo chamar os seus trabalhadores. Ele vai até a praça, até o ponto principal da cidade, e ele começa a convocar pessoas. O texto fala que ele chegou lá de madrugada. Na cultura judaica, o dia começa no pôr do sol. Então, quando dá o pôr do sol, o dia está terminando e o outro está começando. Eles consideravam mais ou menos a primeira hora do dia, que eles separavam o dia entre manhã e tarde. A primeira hora da manhã era por volta das 6 horas, quando o sol estava nascendo. E o dia terminava por volta das 6 horas da noite, quando dava o pôr do sol. Quando o sol nascia, começava ali o horário de trabalho. E quando o sol se punha, ele terminava. Era uma cultura que não tinha a mesma facilidade de luz como a gente tem hoje, então o dia acabava, o povo ia tudo para casa e ia dormir. O texto diz que aquele homem ele levanta de madrugada porque ele sabe que ele tem muito trabalho. Ele vai até a praça da cidade. A praça era o lugar onde as pessoas que buscavam trabalho se concentravam.
Quando o texto ele fala que aqueles homens estão na praça, não quer dizer que eram pessoas desocupadas, que estavam ali esperando a hora passar. Eram pessoas que não tinham um trabalho fixo, trabalhavam por dia. Naquela época as pessoas recebiam diariamente. E elas se concentravam ali naquele ponto central da cidade esperando que alguém chegasse, olha, eu estou precisando de alguém para trabalhar ali e fazer tal coisa. Os homens levavam suas ferramentas e esperavam que eles fossem chamados. O texto diz que aquele homem com pressa, ele chega no início do dia, ainda de madrugada, quando o sol está nascendo, e ele convoca um primeiro grupo e ele fala o seguinte, olha, eu vou combinar com vocês o valor de 1 denário. 1 denário não valeria muita coisa se a gente fosse fazer a conta hoje em dia. Mas era o valor básico que alguém recebia por dia de trabalho. Que não era muita coisa, mas já era para aquelas pessoas que estavam ali, que não tinham a certeza de um trabalho certo a cada dia, a garantia de que naquela noite a sua família teria o que comer. Eles teriam como se manter. O texto fala que aquele primeiro grupo, ele é convidado pelo chefe, pelo dono da casa, para trabalhar na vinha. E ele acerta o salário de quanto? 1 denário. O texto fala, olha, ele foi lá e beleza, vocês concordam trabalhar lá na minha vinha por 1 denário? Beleza, tamo junto, vamos lá. Quando o texto bíblico continua, o negócio tá forte lá fora, hein? O texto bíblico continua mostrando que parece que aqueles homens ali não estavam conseguindo dar conta da demanda. E o dono da casa precisou de mais funcionários. O texto fala no verso 3 que saindo pela 3ª hora, o que seria o equivalente mais ou menos às 9 horas da manhã, ele vai até outros funcionários e ele vai até a praça de novo procurando outros funcionários que estivessem desocupados. E agora você vê que interessante, o texto não fala para eles, não fala que ele diz para eles quanto que eles receberiam. Mas o texto fala que o dono da vinha diz que ele pagaria para eles o que fosse o quê? Justo. E essa é uma palavra muito importante dentro de todo o contexto da parábola. O texto fala, olha, venham vocês também para a vinha e eu lhes darei o que for justo. Começa a perceber que já existe aqui uma pequena separação, uma distinção no convite. Os primeiros que foram sabiam quanto que eles receberiam. Os outros não, mas eles foram porque eles precisavam receber o que é que eles fossem receber. A demanda continua, a história diz que ele volta outra vez perto da hora sexta, que seria o equivalente ao meio-dia, e ele chama mais pessoas, ele volta também por volta das 3 horas da tarde, que seria a hora 9ª, e como se ainda não bastasse, a demanda é tão grande, ele ainda volta uma última vez, já perto das 5 horas da tarde, quando o expediente já está acabando, quando o sol já está começando a cair, e ele chama mais um grupo de pessoas, por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados ali, e perguntou, por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? E aqueles homens, eles abrem o coração para o chefe, para o dono da casa, e eles falam, olha, não tivesse ninguém que contratasse a gente. Ninguém chamou o nosso serviço, a gente está aqui esperando, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, mas está em crise, né? O negócio não está fácil, então a gente está aceitando qualquer coisa. E aquele homem fala, venham vocês também para a vinha. E aqueles homens trabalham 1 hora apenas. Quando encerra o expediente, o patrão tem que pagar agora os seus funcionários, e é interessante que o texto inverte, né, a ordem. Quem começa a receber? Os últimos. Os últimos começam a receber, e eu acho que de uma forma proposital Jesus coloca isso aqui. Talvez para que ambos os grupos entendessem. Porque talvez se ele tivesse começado primeiro com os outros, os últimos talvez achavam que talvez estivessem se dando bem, né? Olha, tá vendo? Não compensa chegar tão cedo aqui, né? Compensa chegar no final, vou ganhar a mesma coisa.
Mas Jesus ele inverte, ele começa com os últimos, porque ele precisava ensinar algo importante para aqueles que haviam chegado primeiro. Para aqueles que talvez estivessem ali não pelo simples prazer de trabalhar pela vinha, mas simplesmente pelo desejo de receber a recompensa. E ele chama o administrador que fala, olha, reúne os trabalhadores e paga o salário deles. O texto fala que ele começa pelos últimos e ele começa a dar 1 denário para cada um. Ele chama aqueles trabalhadores que trabalharam 1 hora e dá para eles 1 denário. E o texto diz que aqueles que haviam chegado no início começaram a pensar, opa, agora a gente vai se dar bem, hein? Porque se o cara que trabalhou 1 hora está ganhando 1 denário, imagina quanto a gente vai receber. Mas o texto continua dizendo que ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. E aqui a gente vê a mesma coisa que aconteceu com os macaquinhos ali do vídeo, né? A indignação. E a pergunta que eu faço para vocês é, o chefe foi justo ou não? O que vocês acham? Não foi? Foi? Alguém acha que não foi? Quem aqui achou que o macaquinho recebeu o pepino no lugar da uva foi injusto? Eu achei. Considerando que é um ensinamento bíblico, foi justo, né? Mas, se você olha para o lado, você acaba não achando justo. Mas se você olha para a sua situação individualmente, mais que justo. Ok. O problema é comparar com o que está ao lado, né? Pode falar, Isaac. Sim, foi o combinado. E ele ali não combinou nada com os outros, ele disse que ele seria justo. Ele seria justo com os outros. Se ele é o dono da vinha, ele dá o que ele tem que entender ali, naquela situação, ele que está lá, nas regras. E a justiça com os primeiros foi feita. 1 denário te paga, 1 denário te paguei. Ou seja, você estava achando que você ia se dar bem aqui. Eles pensaram. Eles pensaram, mas... O chefe, ele foi justo, sim ou não, então? Por que ele foi justo? Alguém quer dizer o porquê? Ele cumpriu o combinado. Diz que o combinado não sai caro, né? Mas por que a justiça do chefe gerou tanta indignação aos outros? Porque ele agiu de misericórdia com os outros? Não, porque os outros acharam que trabalharam mais, ganharam igual com os últimos, né? O salário era único para todos. E aí? Por que gerou tanta indignação naqueles que chegaram no início? Porque aqueles que tratam primeiro querem ser os primeiros que recebem. Mas será que o problema aqui foi só a ordem com a qual o pagamento foi feito? Ou a questão está na quantidade que eles receberam? Porque quem começou primeiro recebeu depois. E quem começou depois recebeu primeiro. Mas quando a gente vê, por exemplo, o verso 11 e 12, o texto fala pra gente, tendo eles recebido, murmuravam contra o dono da casa. Começaram a reclamar, né? Reclamaram. E a razão da reclamação era, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Imagina, aqueles caras trabalharam de 6 da manhã até as 6 da tarde, pegaram todo o sol, enquanto o outro que trabalhou só de 5 a 6 já pegou o clima, né? Ameno, sol baixo, não devem ter nem suado, receber a mesma coisa. Não houve alegria da parte dele em relação ao próximo. Opa! Porque o próximo ali, se os caras dos primeiros estivessem no outro meio, ia gostar de receber. Sim. Olhou o próximo, olhou só a si mesmo. Né? E mesmo assim, justamente, porque foi combinado que paga, não teve. Aos olhos, tudo depende. Pode falar.
outro recebesse a mesma... Com o salário do outro. Mas, na verdade, a visão aí não era nem dos trabalhadores, era a misericórdia do patrão, porque aqueles que entraram por último não tinham chance, eles vão ficar sem ganhar nada. Ele foi misericordioso com esse último. Misericórdia foi com isso. E quando a gente olha dentro dessa perspectiva, o que a gente pode tirar dessa parábola pra gente? Normalmente, você acha que se a gente estivesse lá, a gente reagiria igual ou não? Aí eu vou dizer para você, por experiência própria... Do olhar do patrão, né? 100%, eu não vou falar 99,9%, 100%, eu já vi isso na minha sala várias vezes. Eu já agi assim como esse camarada aí muitas vezes. E me coloco no lugar dele. Então, assim, isso já aconteceu e a reclamação é sempre idêntica, Aqui a gente é convidado a mudar um pouquinho de perspectiva. Porque normalmente a gente sempre enxerga da ótica de quem? Da ótica do trabalhador. E raramente a gente enxerga as pessoas da ótica de quem? Do dono da vinha. Quando a gente olha para essa parábola, a gente vê a aparente injustiça da graça. A essência do que Cristo está querendo dizer aqui é que, aos olhos humanos, o Evangelho, o doar-se e o trabalhar pelo reino de Deus, pode soar injusto. Quando Jesus conta essa parábola respondendo aos discípulos, lembra que eu falei para vocês nos nossos últimos encontros aqui que Jesus às vezes ele usava a parábola para ninguém entender, para aqueles que tinham interesse em perguntar, se aprofundar mais. Mas em outros contextos ele contava uma história para que algo que ele houvesse falado fosse melhor entendido. Jesus termina o capítulo 19 dizendo o seguinte no verso 30: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Vocês não entenderam isso? Vou desenhar agora, vou contar uma história. A história do dono da vinha. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês acham que vocês vão receber algo melhor porque vocês estão aqui comigo desde o início. Que vocês acham que por isso vocês têm direito a mais. Você acha que porque você conhece a mensagem do Evangelho há mais tempo do que o outro, você tem direito a mais coisa. Que você é melhor aos olhos de Deus. Que você merece algo a mais do que aquele outro que não conhece ou que chegou no meio do caminho, como diz o ditado popular, aquele que pegou o bonde andando. Quando se refere à salvação, aos olhos de Deus, ele dá aquilo que é justo e igual a todos. O ladrão da cruz foi o último trabalhador. Foi o último trabalhador. Exatamente. O problema é que a gente acha que às vezes, porque está no esquema há mais tempo, que a gente se considera melhor do que os outros. Que a gente corre o risco de receber algo a mais do que os outros. O que Jesus está querendo dizer aqui é, filho, no final, o pagamento vai ser o mesmo. E você não tem que estar comigo pela recompensa. Você tem que estar na vinha pelo prazer de trabalhar para o dono da vinha. E eu quero te dizer o seguinte: independentemente do momento que você seja convocado para entrar na vinha, você vai receber aquilo que é justo. Pode não ser justo aos olhos humanos, porque realmente a nossa justiça ela é frágil, ela é falha, ela é corrupta. E é por isso que a gente não é julgado, e é por isso que essa parábola tem o contexto principal da graça salvadora de Deus. Onde nós não recebemos de acordo com a nossa própria justiça, a gente recebe de acordo com a justiça de quem? De Deus. Na ótica do Evangelho, não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que começam cedo. Existem pessoas que entram na vinha lá na frente.
Eu já tive a oportunidade, por exemplo, a primeira pessoa que eu batizei como pastor foi uma menina de 9 para 10 anos. Entrou na vinha bem logo no início. Nesse mês, agora passado, eu tive a oportunidade de batizar uma senhora de 93 anos. Está entrando às 5 horas da tarde. Mas sabe qual é a beleza da graça? Primeiro, a vinha tem espaço para todos. E o dono da vinha é justo com todos. Serginho tinha levantado a mão aí atrás? Na verdade, Jesus usava, contava parábolas também usando o dia a dia das pessoas. Sim. Né? E a tradição dizia que as pessoas se aglomeravam nas praças públicas e as pessoas desempregadas esperando que os outros empregadores viessem e pudessem contratá-los. Uhum. Não ser o desemprego era a vergonha, era o fracasso da incapacidade de levar fome, da incapacidade de levar o sustento, o alimento. Isso significava fome, né? Para a família. Sim. Então eles se reuniam ali e esperavam, né? A tradição também dizia que o tempo, a jornada era de 10 horas por dia, assim como o senhor falou exatamente aí. Agora, até hoje, existe, é mais ou menos parecido, porque se você contrata uma pessoa hoje e essa pessoa ganha R$1.000 e ela já está trabalhando com você há 2 anos e você contrata uma outra pessoa ganhando a mesma coisa, a mesma função, ela tem que ganhar a mesma coisa. E aí pode ser que o outro que já está lá 2 anos possa reclamar, mas por que eu estou aqui 2 anos e eu ganho 1.000 e esse camarada entra aqui agora e está ganhando a mesma coisa que eu? Né? Percebe-se que continua a mesma coisa. Né? Sim. Mas a parábola ensina realmente como é a generosidade do dono da casa. Né? E a gente vê que quando a gente fala de salvação, Deus ele não tem preferidos, ele não tem prediletos. Ele trata todos de uma forma igual e justa. A parábola mostra pra gente que a salvação, primeiro, ela sempre vai ser um dom. Que ela não vem pelo esforço e pelo merecimento. O contrário da graça é o merecimento próprio. É quando eu olho, e é exatamente isso que Cristo quer mostrar, olha, você acha que você merece demais, mas na verdade você não sabia que você ia ganhar isso desde o início? Por que você quer algo a mais além do que o outro está recebendo também? Muda a ótica, para pensar que assim como você, ele também tem família para sustentar. E imagina o quanto que ele ganharia de acordo com a tua lógica, ele ia continuar passando fome. Eu falei que eu seria justo com ele. Eu fui justo com ele porque eu dei a ele aquilo que ele necessitava. E eu também fui justo com você porque você também ganhou aquilo que você necessitava e foi o que a gente havia o quê? Combinado. Se é de graça, não pode ser cobrado. Se é de graça, não pode ser cobrado. Isso é a graça de Deus. Deus está querendo dizer para a gente que a salvação, ela sempre vai ser um presente. Se você falar que aqueles últimos mereciam ganhar aquilo, realmente talvez dentro da ótica humana de quem está trabalhando, não. E é por isso que a salvação nunca é pelo nosso merecimento. Porque se Deus desse para a gente aquilo que a gente merecesse, ninguém se salvaria. Estávamos fritos. Um comentário, pastor. Uma vez a minha esposa está precisando consertar uma peça da geladeira. Essa senhora que está aqui, Essa senhora aí, E aí o rapaz foi lá, depois que ele consertou, ele cobrou caro por isso. Por uma pecinha tão boba, né? E a gente fica assim revoltado, né? Por que tão caro uma coisa tão simples? Ele falou assim, fosse simples, você teria consertado. Então, um comentário que eu ouvi, não meu, portanto, é o seguinte, a missão não tinha sido cumprida. O dono da casa, o dono do negócio, ele precisava cumprir a meta, trabalhar na vinha dependia da produção. E a produção não estava no cumprimento da sua meta. Portanto, ele ao longo do dia teve que contratar mais trabalhadores. E isso acontece conosco até hoje. Aconteceu já comigo de ter que contratar alguém quase no final do dia para trabalhar 2 horas, ganhando a mesma coisa, o outro ganhando o dia inteiro. Porque a meta não estava sendo alcançada,
O objetivo não estava sendo alcançado e ele precisava de alguém que ganhasse a mesma coisa. Se não fosse assim, ele não trabalharia. Então Deus faz a mesma coisa conosco. Dá tanto valor àqueles que começaram no ano passado, eu estou aqui 40 e tantos anos, e que alguém que começou agora. O valor é o mesmo. Essa é a generosidade do dono da casa, né? E Deus que é, dentro da nossa visão, é injusto. Mas na ótica de Deus, é assim que funciona. Na ótica de Deus, Ele sempre vai olhar com misericórdia. Na ótica de Deus, Ele está falando para os discípulos o seguinte: vocês acham que vocês merecem alguma coisa a mais porque vocês estão comigo desde o início? Vai ter gente que vai chegar muito depois, e a gente chegou 2000 anos depois dos discípulos. E a gente tem a certeza de que o dono da vinha, ele é justo. E dá para a gente a mesma coisa. Porque a salvação, ela torna todos iguais aos olhos de Deus. A graça nos equaliza aos olhos de Deus. Falou sobre sentimento de que fica a indignação. A sensação que eu tenho, eu fico indignada. A sensação vem quando eu não compreendo os motivos. Quando eu passo a compreender, né, aí eu vejo que aí esse sentimento de indignação, né, de que é justo, aí ele se dissipa. Isso é fantástico, porque você vê que é exatamente isso que Cristo tenta mostrar aqui. Porque naturalmente a gente quer mais do que o outro. A gente não quer que o outro receba aquilo que a gente recebe também. Você vê que isso acontece em vários outros momentos. A parábola do filho pródigo é um exemplo claro disso, onde o irmão mais velho fica indignado. Mas por que você está dando tudo para ele? Eu sou filho também e nunca recebi. Ou seja, você está tratando o outro. Eles falam: olha, estava aqui para você o tempo todo. É porque fica se achando superior, né? E o que Cristo quer com essa parábola é mostrar: olha, eles precisam tanto quanto você de graça. Eles precisam tanto quanto você de salvação. Aos olhos de Deus não existe ser humano melhor ou pior. Existem todos aqueles que precisam ser alcançados com a graça. Que você nessa noite escolha entrar na vinha. Que independentemente de qual seja o horário que você seja convocado a trabalhar, você não fique de fora dela. Que você, acima de tudo, seja desafiado a enxergar de uma outra ótica. Sabe por quê? Porque quando a gente chega cedo demais na vinha, a gente tende a se achar superior aos outros. A gente tende a achar que nós somos espiritualmente melhores. E não é isso que é o reino de Deus. Nós somos convidados a enxergar da perspectiva divina, a tratar com misericórdia todos aqueles que estão na vinha, que são convidados a ela, que são carentes, dependentes da graça. Que hoje você saia daqui experimentando talvez um pouco, vou botar entre aspas, a injustiça da graça de Deus. Que não nos trata como a gente merece, mas nos trata como a gente precisa ser tratado. Que você receba essa graça misericordiosa também. Tem vaga, pastor, para quem? Tem vaga em todos os momentos. Porque a Bíblia diz que essa área é grande. E os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Em qualquer momento, qualquer um é bem aceito, né? Em qualquer momento existe oportunidade. E tenha sempre em mente que os últimos serão os primeiros. Porque no reino de Deus, a ordem ela é invertida. Aquele que quer ganhar a sua vida porque acha que está merecendo alguma coisa, na verdade ele precisa perdê-la. E aquele que perde, a ganha. É o paradoxo do reino. Quando a gente escolhe ir, independentemente daquilo que a gente vai receber, mas pelo simples prazer de estar na vinha, a gente começa a perceber que a gente entende e vive e aceita melhor a graça. Que você não olhe para os outros da perspectiva dos trabalhadores, mas que você enxergue o próximo sempre da perspectiva do dono da vinha. Entendendo que todos precisam de uma oportunidade e que no final do dia
quando a colheita terminar, todos vão receber de Deus aquilo que é justo pela sua graça. Vamos cantar? 21. A ti. Faz um convite para as pessoas, porque vamos ter visita do casarão. Fala um pouquinho sobre ele, quem é ele e tudo mais. E precisamos estar todos juntos aqui, sabe? Então faz uma pergunta. És meu bem querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És meu bem querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por mais uma lição de vida que o Senhor nos ensina por meio das tuas parábolas. Hoje a gente viu, Senhor, que a gente precisa enxergar o outro da tua perspectiva. Que todos os seres humanos são seres carentes e dependentes de graça. Que independentemente de qual seja o momento ou o estágio em que eles te conheçam,
que tenhamos o nosso coração aberto a recebê-los e a amá-los assim como o Senhor os ama também. Pai querido, obrigado porque um dia o Senhor nos convidou a pertencer e trabalhar na Tua vinha. Que independentemente do momento em que tenhamos entrado, tenhamos a certeza de que o Senhor nos dará aquilo que é justo. A salvação em Cristo Jesus.